Fala, minha torcida da Fiel, um bom dia para você que está chegando aqui agora no nosso canal. Mais informações dos bastidores do Corinthians, possível saída de Yuri Alberto e muito mais, muita informação no nosso vídeo. Então já deixa aquele likezão aí para estar fortalecendo o nosso canal. Vambora para a notícia. A notícia, a informação. Yuri Alberto, do Corinthians, recebe sondagem do Fenerbahçe, que avalia a investida de quase 190 milhões de reais. É isso? Bala o Fenerbahçe, hein? Pô. Vamos lá, então. Primeiro, dando crédito, porque no Fala Fonte a gente é muito justo com os companheiros de profissão. O Benjamin Bach ontem trouxe essa informação do interesse, até mesmo da proposta do Fenerbahçe pelo Yuri Alberto. A minha apuração com o Bocato não vai tanto na linha da oferta, vai mais na linha da consulta. Foi uma sondagem feita pelo clube turco, só que ainda assim, por justiça, acreditamos ao Benja, que trouxe essa história primeiramente, depois nós e a concorrência, todos fomos atrás da história. O que nós temos de novo aqui, para já é isso, não foi uma oferta e respeitando a informação dos companheiros, mas sim uma sondagem. O Corinthians, por enquanto, trata como sondagem e consulta essa história envolvendo o Fenerbahçe. O que eu ouvi de um empresário que tem muita influência dentro do Fenerbahçe, do Galatasaray e também do Besiktas, como eu não vou dizer o nome, eu posso falar tranquilamente, é um turco que fala português numa perfeição absurda, é quase sempre ele que faz as transações envolvendo jogadores sul-americanos, ou quando saem da América do Sul, ou quando estão na Europa mesmo e vão para o futebol turco. E ele me explicou o seguinte: sim, que foi uma consulta, que inicialmente o Fenerbahçe precisa primeiro vender o El Nesiri, o marroquino, avaliado em mais ou menos 20 milhões de euros, 25. Então a ideia primeiro é vender o El Nesiri para depois, no pacote total, ter à disposição entre 25 e 30 milhões de euros para contratar um atacante, e o Yuri Alberto é uma das opções. O plano inicial do Fenerbahçe era o Sorloth, jogador norueguês do Atlético de Madrid, só que o Atlético de Madrid pediu muito alto, o Fenerbahçe não se colocou à disposição, então foi para o plano B. O plano B hoje é o Yuri Alberto, seguramente há outras opções no mercado, mas a ideia principal é essa: vender primeiro, abrir espaço no ataque, ter dinheiro em caixa e investir entre 25 e 30 milhões de euros num atacante, podendo ser, claro, o Yuri Alberto, mas sempre deixando claro, o Corinthians avalia, pelo menos a parte que tem do Yuri Alberto, 50% dos direitos econômicos, não custa lembrar, ele é 50% do Corinthians, 50% do Zenit. O Corinthians sonha, deseja e pede no mercado 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais na cotação atual, só pela sua parte, por 50%. Então, automaticamente, o Corinthians avalia o jogador em 40 milhões de euros, porque pede 20 somente pelo seu 50%. Tá, então é isso. O Corinthians quer 20 pela parte dele. 50%. O Fenerbahçe tem aí, como o Bruno Andrade falou, entre 30 e 35 dá. Se for 30, dá menos aí. Vai ficar faltando uns 5 milhões de euros pro Corinthians. Mas aí o empresário, sei lá, abre uma parte da mão, o Corinthians chega nos 50% Faz ali. parte daquele jogo, né? É igual do Ryan, no caso. O Vasco tinha 60%, 70%, o empresário abriu mão de uma parte, o Vasco ganhou mais, entendeu? Tudo isso é questão de negociação. E ainda tem informação do Corinthians aqui, tá? E o gol que ele perdeu ontem. Então, a torcida tá reclamando, cara, dos gols que ele perde. Tem perdido, apesar de fazer também, mas ele perde muitos gols, né? Torcedor do Corinthians, você venderia o Yuri Alberto? Respondam aí no chat. Assim como o torcedor do Flamengo saiu reclamando ontem do Morumbi, e eu encontrei vários na saída. Aliás, parabenizar a torcida do Flamengo quando é visitante é chover no molhado, né? Ontem os caras lotaram o Morumbi, o espaço reservado lá, fizeram uma festa. Óbvio que, aliás, a reação do São Paulo foi muito rápida, né? O gol do Luciano, depois o São Paulo começou a criar volume e o Flamengo deu uma estacionada, né? Mas a reclamação do torcedor do Flamengo ontem na saída do Morumbi era muito nesse sentido, que o time foi muito apático e preocupa para a Supercopa. Tá, ô Hernan, como é que o Corinthians vai se comportar ou se comportaria em uma negociação? Porque assim, a gente viu, por exemplo, vou citar dois exemplos. O Vasco, ele não tinha muitos argumentos. Chegaram aqui, ofereceram 30, 35 milhões pro Ryan, o Vasco teve que negociar. Chegaram no Palmeiras com 30 e tantos milhões pelo Alan, o Palmeiras falou, não sai, não vamos nem conversar.
Se pintar ali o Fenerbahçe oferecendo para a parte do Corinthians 15 milhões de euros. O Corinthians depende muito do desejo do Yuri Alberto. O Corinthians e o Yuri Alberto são muito alinhados em relação a desejos e objetivos. O Yuri Alberto tem muita vontade de disputar uma Libertadores com o Corinthians. Isso é conversado lá dentro. O Yuri conquistou o Paulista, conquistou a Copa do Brasil. O Yuri sabe que ele tem uma importância dentro do Corinthians e uma importância com a torcida do Corinthians. Essas coisas de, perdeu o gol. Ele sabe que a fase ruim dele, a fase de hate dele já passou. Uhum. Hoje é uma fase... Perde gols? Perde. A torcida fica brava com ele? Fica. Mas é muito mais um saldo positivo, é muito mais um amor do que ódio. Também acho. Porque ele é um cara muito importante. E ele é um cara que não se entrega dentro de campo. Não. Ele não sente. Perdeu o gol, beleza, fica bravo, mas ele não para. E o torcedor tem uma identificação muito grande e ele tem uma identificação muito grande com o Corinthians. Então, assim, chega uma proposta, e ainda não temos propostas, pelo que a gente tem de apuração aqui com o Bruno e com o Bocato, chegando uma proposta, é sentar e conversar. E o Corinthians depende muito do desejo do Yuri Alberto. Essa é a verdade. E o Corinthians ele recusou, acho que foi em dezembro do ano passado, uma oferta de 30 milhões de euros da Roma. Informação que eu tinha com o Bruno Andrade. Era 27, mais bônus dava 30. Isso, Caramba, o Corinthians recusou? A informação que eu tinha com o Era Bruno no Andrade. último dia da janela. Exatamente. Foi no último dia da janela, tinha 2 horas para resolver e o Corinthians recusou. Foi dezembro não, perdão. Foi em setembro, foi naquela setembro, janela que tava para Especial. Exato. Janela especial. E aí, então pensa, o Corinthians recusou uma oferta de 27 mais 3 de bônus, dá 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Então teria que ser um valor acima disso para negociar o atacante. Ele vai fazer agora em março 25 anos. Novo ainda, né? Novo, mas eu acho Que depende do mercado que ele pega, né? 30 e tantos milhões, acho que tá muito bem pago, hein? Se o Corinthians quer 20 milhões por 50%, tem que ser acima... Dele, aí tem que ser 40 milhões o negócio total. Assim, a gente sempre ouviu falar que o Yuri Alberto, e sabe de apuração, e o próprio André Cury sempre disse isso abertamente em entrevistas, que o Yuri é um cara muito bem avaliado na Premier League. Aí hoje a gente está ouvindo propostas e tem apurado informações de propostas de clubes italianos. E aí agora surge um Fenerbahçe. Então você vê que o mercado do Yuri Alberto está indo para uma outra direção, que não mais Premier League. Tá, mas de qualquer forma, tem gente na Europa olhando para o Yuri Alberto. Sim, sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. Quer mais algumas de Corinthians aí? Quero. Ó, o Atlético Goianiense tentou a contratação do lateral esquerdo Hugo, do Corinthians. O Atlético sondou a contratação, buscou valores e condições de negócio, mas esbarraram em 2 motivos. Primeiro, que é um alto salário que o Dragão não pode pagar, e porque o Corinthians ainda quer uma reposição pro Bidu. E enquanto não acha, o Hugo é o lateral esquerdo reserva. Se achar um lateral esquerdo para contratar, o Hugo sai. Então, tem essa questão. O Corinthians sondou um zagueiro. O Dantas, do Novo Horizontino, a informação que eu estava apurando com o Hernan, sondou o staff do Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, de 21 anos, que ano passado ficou muito próximo de defender o Botafogo. Não chegou uma proposta e nenhuma sondagem até a mesa do Novo Horizontino. Foi só uma sondagem para o staff do Dantas. E o Novo Horizontino só topa negociar em definitivo. E aí, eu apurei que os valores estão ali entre 10 e 12 milhões de reais. Então seria, se fosse contratar o Dantas, teria que desembolsar esse valor, mais ou menos 2 milhões de dólares. Então são algumas movimentações. Além, o Corinthians ainda quer um camisa 5, que é um lateral esquerdo, um camisa 5, um ponta. Porque saiu o Maicon, né? Saiu o Maicon, camisa 5, né? Um cara mais defensivo. Tem conversas ainda com o Mandaca do Juventude. Tava falando com uma fonte hoje mais cedo. O Corinthians tem conversas ainda, mas não chegou ao valor pedido pelo Juventude para negociar o Mandaca. Então tem essas questões, saídas, chegadas, mas esse é o problema. O Corinthians não tem um dinheiro para fazer esse investimento, como não teve 1 milhão para pagar o Alisson, o empréstimo do Alisson. Aí, Bruno, é claro que o Bidon vai ser sempre um nome também, acho que procurado e falado, né? Depois do que fez na Copa do Brasil, tem jogado bem aí no Corinthians. E ele jogava com o Moscardo, não jogava? Nas categorias de base? Era a dupla. O Moscardo não virou aí na Europa, Bruno?
Por enquanto, ainda não. O PSG contratou a peso de ouro, depois emprestou dentro do futebol francês. Ele até começou muito bem, depois perdeu espaço. Volta para o PSG, até vai ao Mundial no meio do ano. Ele é inscrito, mas não é aproveitado pelo Luiz Henrique. Torna a ser emprestado agora para Portugal no Braga. A questão é que o Braga tem um meio campo muito forte, está muito bem organizado.